Olá, tudo bem? Meu nome é Elias Melo. Eu quero falar com você hoje, contar uma história antiga, uma história que particularmente ela representa muito na minha vida. Um texto bíblico, eu não vou ler para você, eu vou te contar, de um jovem chamado Mefibosete. É uma das histórias que está no livro de Samuel, tá, no capítulo 9, e diz respeito a uma promessa feita um dia entre dois amigos, um chamado Davi e o outro chamado Jonatas. E o que me chama muita atenção nessa história é o comprometimento que tem uma promessa feita diante de Deus. Isso me traz algumas reflexões, isso me traz alguns pensamentos de como é importante que cumpramos as nossas promessas. Então, essa história diz respeito a dois jovens, um de 17 anos, chamado Davi, e o seu amigo Jonatas, que em certo momento da vida fizeram um juramento. E esse juramento seria de quando Davi subisse ao trono, lá naquela época, com seus 17 para 18 anos, ainda servo na casa de Saul, e fizeram esse juramento, o qual eles se comprometeram que um cuidaria da família do outro. E Jonatas fez Davi prometer que mesmo ele assumindo o trono, mesmo ele estando reinando sobre Israel, ele manteria a promessa de cuidar daqueles que sobraram da sua casa. E a Bíblia nos diz que o tempo passou, Davi ganhou várias batalhas, Davi se tornou o rei de Israel, Davi construiu seu palácio de cedro, e um belo dia, já por volta dos seus 40 anos, Davi caminhava pelo palácio e começou a pensar em tudo que Deus tinha feito na sua vida, tudo que Deus tinha construído através do seu poder e através das suas batalhas e presenteado a ele. A Bíblia fala que Davi estava descansando e caminhando no palácio quando ele pensou se haveria alguém ainda da família de Saul que ele pudesse usar de bondade. Ele usa a palavra benevolência, que ele pudesse usar de bondade para abençoar e restituir tudo o quanto era de Saul por amor a Jonatas, por aquela promessa feita lá nos seus 17 para 18 anos. Isso me traz uma reflexão muito grande para os dias de hoje, que às vezes nós somos alcançados por aquelas promessas que Deus fizera a nosso pai, a nossa mãe, ou aqueles que oram por nós e aqueles que cuidam das nossas vidas. Às vezes sem que nós saibamos que estão ali em oração, que estão ali em cuidado, que estão ali em consagração, e às vezes nós achamos que as coisas acontecem na nossa vida porque nós somos merecedores, e muitas vezes não, quase nenhuma das vezes não. A Bíblia diz que nós somos alcançados por uma graça, um favor imerecido. A Bíblia nos relata que nós somos alcançados por uma misericórdia através do sacrifício de Jesus, o qual nós não merecíamos essa misericórdia. Mas Jesus, ele fez uma promessa ao Pai. Ele fez uma promessa que ele viria como homem, que ele sofreria todas as consequências e todas as dificuldades e passaria por todas as aflições como homem, mas ele retornaria para o seu Pai. Ele deixou a sua glória, ele destituiu-se de todo o seu poderio, ele destituiu-se de tudo aquilo, o quanto poderia ser seu, e era seu. Ele era o Filho de Deus, ele era o herdeiro dos céus, e ele não precisava vir até nós, mas por uma promessa feita ao Pai, que viria, cumpriria todos os requisitos que os homens precisavam cumprir e voltaria levando irmãos e irmãs. Ele deixou de ser o que? O unigênito, Filho de Deus, para ser o primogênito,
o primeiro de muitos irmãos. Então a passagem de Mefibosete, então a história de Mefibosete me releva a pensar no grande amor de Deus para com cada um de nós. E isso me traz alegria no coração, porque cada um de nós somos, em determinado momento da vida, um Mefibosete. E a história desse grande homem, Davi, representa aquilo que Deus faz por nós. E Davi ali pensando se poderia abençoar alguém, pensando se teria alguém ainda vivo da linhagem do seu amigo Jonatas, da família de Saul, que foi o seu rei, e mesmo quando Saul desviou-se do desígnio de Deus, Davi não ousou fazer nada contra ele. Por quê? Porque ele sabia que ele foi ungido como rei, e só após a sua morte ele iria assumir o trono. E esse grande homem de Deus manda buscar Mefibosete. Quando ele faz a pergunta: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência, de bondade, que eu possa usar de amor, por amor ao meu amigo Jonatas? Ele estava ali tipificando o próprio Deus. Quantas vezes Deus pergunta ainda: há alguém por amor da morte do meu filho, há alguém por amor da crucificação do meu filho que eu possa usar de misericórdia e salvá-lo, e resgatá-lo e restituí-lo? E isso me faz pensar como Deus é maravilhoso. E eu olho para essa passagem e vejo agora Davi chamando e perguntando entre os seus servos. E naquele momento havia um servo que havia servido na casa de Saul, que era escravo na casa de Saul, chamado Ziba. E Ziba, logo quando ouviu o rei perguntando, ele antecipou-se e disse ao rei: ainda há um da casa de Saul chamado Mefibosete, porém ele é aleijado de ambos os pés. O rei não havia perguntado se existia alguém perfeito para que fosse abençoado. O rei não havia perguntado se havia alguém belo para que fosse abençoado. Porque nós sabemos, naquela época, um aleijado, um deficiente, ou alguém que tivesse qualquer uma comorbidade, ele não poderia chegar diante do rei. Eles eram barrados, porque diante do rei só podia sentar-se pessoas belas, pessoas que não tivessem defeito. Se você ler o livro de Levíticos, no livro de Levítico nós encontramos algumas características de pessoas que poderiam reinar ou poderiam estar diante do rei. Teria que ter formas, teria que ter postura, não poderia ser deficiente, não poderia ter nenhum tipo visual de deficiência, porque isso lhe impediria de estar diante do rei. Mas essa não foi a pergunta de Davi. Davi perguntou: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoá-lo por amor a Jonatas? O que eu quero dizer com isso? Eu quero parafrasear com você nesse momento e dizer para você que Deus, Ele não se preocupa com a sua deficiência. Ele não se preocupa com aquilo que o outro vê em você. Ele não se preocupa com as comorbidades espirituais, com tudo aquilo que você tem vivido e que tem distanciado você da casa do rei. Ele não se preocupa com nada disso. Ele está querendo lhe abençoar, Ele está querendo trazer você para um encontro com Ele, para que você seja restituído de tudo aquilo o que você perdeu saindo da presença do rei. Se você ler 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1, 2 e 3, você verá que quando Jonatas morreu, a ama de leite ali, a serva que cuidava de Mefibosete, ela se apavorou, porque era normal. Quando o rei assumisse o trono, ele exterminava toda a linhagem daquele que era o seu antecessor. E ela, preocupada com
as formas, preocupada com o padrão daquela época, que era exterminar a descendência do rei anterior, ela sentiu necessidade de fugir. E quando ela foi fugir, ela derrubou o menino da idade de 5 anos e ele ficou aleijado de ambos os pés. E a sua deficiência, a partir daquele momento, daquela fuga, a partir daquele momento, daquele desespero daquela ama de se salvar e salvar a criança, causou um prejuízo para toda uma vida. E Mefibosete foi para a cidade chamada Lodebar, a cidade aonde que no tradicional significa um lugar árido, um lugar sem pasto, um lugar que é um deserto, e se hospedaram na casa de Maquir, que era um dos senhores daquela cidade. E ali Deus fez prosperar a Mefibosete. Mefibosete teve família, Mefibosete teve filhos, Mefibosete teve servos e construiu a sua história naquele deserto. Porém, estava distante do que lhe era direito. Ele estava distante do que era sua herança, do que era seu por direito, que era toda a herança do seu pai, do seu avô, que foi rei em Israel e foi príncipe em Israel. O que eu quero dizer para você neste vídeo? Às vezes você, por um ato de desespero, às vezes você por uma fabilidade do dia a dia, às vezes você por um desvio, um tropeço ao longo da sua vida, ficou aleijado espiritualmente e fugiu para o deserto. E às vezes você prosperou nesse deserto. Às vezes você está vivendo nesse deserto, você tem uma boa casa, você tem uma boa família, você tem uma vida secular maravilhosa, mas está distante da herança que Deus reservou para você. Eu posso dizer para você com propriedade, porque eu vivi muitos anos distante da minha herança no reino. E eu quero dizer para você que hoje, no dia de hoje, Deus, Ele manda buscar você nesse deserto. E Davi, ouvindo aquelas palavras de Ziba, ele não se preocupou, ele não fez pergunta, mas a deficiência é grave, o problema é grave, a situação é grave, ele vai enfeiar o meu palácio. Nós tínhamos ali os filhos de Davi, que eram lindos, nós tínhamos Absalão, nós tínhamos Salomão, nós tínhamos Tamar, nós tínhamos toda uma geração de filhos. E esses filhos sentavam à mesa. Davi não se preocupou com isso. Davi mandou buscar Mefibosete. Ele chama Joabe, capitão do exército, e diz a Joabe: vá até a cidade de Maquir, em Lodebar, e não diga nada, além de dizer: o rei te chama. Imagine você agora, que saiu fugido com 5 anos de idade, que ficou aleijado nessa fuga, que está vivendo no deserto, talvez anonimamente, talvez vivendo algo, criou-se uma nova identidade, criou-se uma nova família, você deixou de ser o filho do príncipe, o herdeiro do trono, para ser um comum no deserto. E de repente, à sua porta, de repente, na sua direção, chega o exército do rei mandando buscá-lo. Parafraseando, imaginando, trazendo para o nosso tempo, imagine o desespero que Mefibosete se encontrou naquele momento quando viu Joabe, capitão do exército da guarda do rei, que agora é Davi, rei de Israel, aquele que ele ouvia que estava ganhando as batalhas, que estavam vencendo as guerras, que estava destruindo seus adversários, que estava aniquilando as outras nações e estava prosperando, porque Deus estava com Davi, manda chamá-lo na cidade de Lodebar. Se fosse eu, talvez teria escondido. Se fosse você, talvez teria fugido. Mas num ato de coragem, num ato de incerteza, mas sabendo que Deus tinha um cuidado na sua vida, ele diz para o capitão Joabe: quem sou eu? Um cão morto. Ele já não tinha mais uma identidade.
Ele poderia dizer: eu sou filho de Jonatas, eu sou herdeiro do trono de Israel. Ele poderia dizer: eu tinha posses e o rei destruiu toda a minha herança, o que não foi verdade. Quem destruiu toda a herança foi Saul quando foi destituído da glória de Deus. E eu quero dizer para você que ele poderia fazer todas essas indagações, mas ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se coloca diante do capitão e diz: quem sou eu, um cão morto, para que o rei olhe por mim? Talvez essa é a pergunta que você tenha feito todos os dias. Quem sou eu para que Deus olhe por mim? Quem sou eu para que Deus lembre de mim? Eu quero dizer para você que você é filho do rei. Eu quero dizer para você que Jesus, ele veio determinado a morrer uma morte de cruz para te trazer a salvação. E ele jamais vai largar você para morrer no deserto. Mas Mefibosete não sabia disso. Mas ele foi humilde ao ponto de pegar e seguir com o exército. Imagina o coração dele. Nós temos relato, historicamente falando, na cidade de Lodebar, até chegar à cidade de Jerusalém, levava aproximadamente 10, 12 dias de trajeto. Imagina o coração dele, como ficou nesse momento em que ele precisava entender o que iria acontecer. Mesmo assim ele foi. O que eu quero dizer para você neste vídeo é que se o rei mandar te buscar, venha. Venha. O rei só tem o melhor para você. O rei só tem o melhor para a sua vida, para a sua família. E eu consigo imaginar e consigo visualizar Mefibosete entrando no castelo de cedro ali de Davi. E a Bíblia fala que quando ele avistou o rei, ele se joga no chão, se prostra diante do rei e repete as mesmas palavras: quem sou eu, ó rei? Um cão morto, para que o Senhor lembre de mim. E naquele momento, o rei olha para ele com um olhar de ternura. Davi olha na direção dele e fala: levanta, se apoie nos seus pés, olhe para mim. E ele olha para o rei diz assim: por amor a Jonatas, por amor ao seu pai, eu vou restituir tudo o quanto era do seu avô, tudo quanto era do seu pai, tudo quanto era a sua herança. Não foi dilapidada. Está comigo, está guardada. Tudo isso eu vou te restituir. Tudo isso eu vou te devolver. E o mais lindo e mais interessante, que o rei olha para Ziba, aquele que mostrou a deficiência de Mefibosete. Aquele que diz: há ainda um na cidade de Lodebar, o seu nome é Mefibosete, porém aleijado de ambos os pés. Ziba, para você entender, ele tinha tomado posse de tudo que era de Mefibosete. Ele cuidava das casas, ele cuidava da fortuna, ele cuidava do patrimônio, porque Davi não precisou usufruir dos bens que eram de Saul, porque Deus os deu em grande quantidade, em ouro, em nações, em terras. Então tudo que era de Mefibosete estava guardado, e ele não imaginava. O que eu quero dizer para você, que saiu da presença do rei. Talvez você pense que toda a sua herança, toda a sua história, tudo aquilo que era teu, se perdeu. E não é verdade. Está guardado, para que seja restituído na sua vida. A partir do momento que você chegar diante do rei e se jogar com o seu rosto em terra, se prostrar e dizer para ele: quem sou eu para ser abençoado? Ele vai dizer: levanta-te, o meu filho Jesus te comprou com sangue derramado na cruz do Calvário.
E essa bondade por amor a Jesus vai te alcançar. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele nos olha dentro de um tempo que não é o nosso tempo. Ele nos olha através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos olha e nos diz: eu já te vejo reinando. Eu já te vejo restaurado. Eu já te vejo abençoado. Eu já te vejo numa situação diferente da qual você se encontra, porque no Kairos de Deus, no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, Ele é incapaz de nos ver num estado de destruição. Porque a Bíblia diz que Ele já nos olha sabendo quantos fios nós temos na cabeça. Quantos anos nós iremos viver. Já tem determinado a sua herança. Basta você usar a chave que Ele te entregou, que chama livre-arbítrio, e você escolher voltar para a casa do rei. E Davi olha para Mefibosete e olha para Ziba, o acusador. Às vezes, quantas pessoas têm acusado você? Às vezes, quantas pessoas estão dizendo para você: olha, isso eu já vi acontecer. Olha, quantas vezes essa pessoa caiu e se levantou. Quantas vezes essa pessoa voltou atrás. Mas Davi não estava preocupado com isso. Deus não está preocupado com as suas quedas. Ele está preocupado que você se posicione, que você tome uma atitude de mudança. E mude isso e comece a viver uma vida de santidade. Não é uma vida de religiosidade. Não é uma vida de viver algo externo. Não é uma vida de viver algo aparente. Não é uma vida de viver algo demonstrando para o outro. Mas é um crescimento espiritual dentro de você, porque você faz parte do reino. Você faz parte da casa, você faz parte. O que eu quero dizer com isso, para você que está vendo, ouvindo, que Mefibosete, quando chega diante do rei, esperando o pior, esperando ser apontado, esperando ser julgado, esperando ser ridicularizado, ele recebe uma mensagem de restauração. Ele não imaginava que o rei iria restituir toda a sua herança. Ele não imaginava que o rei ia devolver todos os seus bens. Ele não imaginava que o rei ia devolver toda a sua honra. Mas o rei olha para Mefibosete e diz: tudo o quanto era do seu pai, era do seu avô, toda a sua herança, toda a sua fortuna, todos os seus bens, tudo aquilo que você tinha direito como filho do príncipe, neto do rei, é teu novamente, eu estou devolvendo a você. E olha para Ziba e diz: tu, Ziba, vai lavrar a terra, vai trabalhar, vai cuidar, os seus filhos vão cuidar de tudo o que é de Mefibosete. Porém, Mefibosete comerá pão na minha mesa todos os dias. O que eu consigo imaginar nesta simples explanação desse texto é o quão grande amor de Deus para cada um de nós através do seu Filho chamado Jesus Cristo. Nós não éramos merecedor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Todos foram destituídos. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do que Jesus fez, através do que Jesus determinou a fazer lá no céu, a Bíblia diz que estava tendo uma reunião no céu, os 24 anciões e todos ali reunidos, e diz: quem é digno
E Jesus se apresenta e diz: eu vou abrir os selos, eu vou descer, eu vou dar minha vida, eu vou dar meu sangue por amor ao meu Pai. Imagine para o Pai, imagine para Deus. Jesus estava lá no princípio, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você coloca desde os princípios, desde a plenitude dos tempos. Jesus acompanhou toda a formação e a criação do universo e da raça humana e dos céus e dos anjos, porque ele era o Verbo, ele era a palavra, ele era o princípio. E agora, Filho de Deus, ele toma a atitude de dizer: não, Pai, eu vou morrer, eu vou descer, eu vou... Como o pecado entrou no mundo através de Eva e através de Adão, Jesus precisava, o pecado entrou através de homem, o pecado estava só na esfera espiritual. O pecado só estava vivendo o mundo espiritual, na rebelião de Lúcifer, estava só vivendo no mundo espiritual, e o homem foi colocado ali no Éden para que ele vivesse dentro da plenitude, dentro da bondade, dentro de uma vida fácil, que todos os dias Deus passeava pelo jardim do Éden e dizia: como estão as coisas aí, Adão? Como estão as coisas, Eva? Ah, Senhor, está tudo bem, os animais, as frutas, e o meu está tudo com vocês? Como está? Minha aliança com vocês está tudo certo. Mas um dia, através da serpente, através do adversário de nossas almas, do inimigo, que já havia criado no seu coração o orgulho, a inveja e queria ser igual a Deus, conseguiu influenciar aquele que era a coroa da criação, o homem. E através disso entrou o pecado no mundo, e o pecado começou a reinar na vida de cada homem, de cada mulher que chegou até nós. E agora Deus precisava de um homem que viesse na terra e vivesse como homem e tivesse as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias. Não pense que Jesus não passou frio. Jesus passou frio, passou fome, passou dores, aprendeu, teve que estudar, teve que conhecer, teve que destituir de tudo o que era seu, da sua soberania, para se fazer homem, para se fazer carne e habitar entre nós e viver aquilo que foi feito para o homem, viver dentro da vontade e do querer de Deus. Jesus não veio aqui para cumprir a sua própria vontade. Jesus não veio aqui para cumprir o seu desejo, ele veio aqui para cumprir o desejo do Pai. Ele veio aqui para cumprir aquilo que o Pai determinou. E não era a vontade dele, era a vontade do Pai. Nós sabemos disso na oração do Getsêmani, quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for a tua vontade, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus estava dizendo naquele momento, dizendo assim: a minha vontade não é morrer. A minha vontade não é passar por essa dificuldade. A minha vontade não é ser preso, a minha vontade não é ser chicoteado, a minha vontade não é ser espancado, a minha vontade não é ter a minha carne dilacerada, a minha vontade não é carregar uma cruz, a minha vontade não é ser crucificado entre os ladrões, a minha vontade não é ter que morrer e descer até o inferno. Mas, Pai, que não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E eu posso garantir para você que a vontade do Pai, ela é perfeita e eficaz para que você possa ter a salvação da sua alma, para que você possa chegar até onde Deus determinou que você chegasse. Eu quero dizer para você, nesse simples relato da vida de Mefibosete, na vida de Davi, essa passagem maravilhosa, o qual nós aprendemos um pouco que
mesmo no deserto, Ele não esquece de nós. Mesmo no deserto, Deus, Ele tem o melhor para você. Ei, olha aqui. Mesmo no deserto, Deus tem o melhor para você. Eu quero dizer para você que os planos podem ter sido paralisados por você mesmo. Eu quero dizer para você que as dificuldades, elas vão existir você estando no reino, no palácio, vão existir. Eu quero dizer para você que as habilidades desse mundo vão existir, mas com uma diferença quando você está na presença do rei. Você tem certeza que o rei te ama. Você tem certeza que o rei quer você à mesa. Eu fico imaginando Mefibosete ali, depois que ele passou aquele desespero de não saber o que iria acontecer, agora com todas as suas coisas restituídas, com todas as suas heranças, Ziba trabalhando para ele, os servos cuidando dos filhos dele, porque quando ele veio de Lodebar, ele já tinha família, ele já tinha filhos, ele já tinha servos. E todos os dias ele vindo com a sua muleta, se arrastando, fazendo barulho no chão do palácio de Davi. E ele vem se arrastando, e ali tinha uma cadeira de honra para ele, para sentar na mesa do rei. E eu posso dizer para você que quando ele estava sentado na mesa, ali nós tínhamos Joabe, capitão da guarda, nós tínhamos Tamar, a filha mais bela de Davi, nós tínhamos Salomão, nós tínhamos Absalão, nós tínhamos ali líderes e filhos de Davi, sentado à mesa. Está lá Mefibosete, e quando ele sentava, a toalha daquela mesa nivelava todos e cobria a sua deficiência. Ali ninguém mais via as suas pernas que eram atrofiadas, ali ninguém mais via que ele era um aleijado, ninguém mais via por quê? Porque a toalha da salvação estava cobrindo a sua deficiência. Quero dizer para você neste vídeo é que todos os seus pecados já foram cobertos pelo sangue de Jesus. Todos os seus pecados já foram pagos, está pago, basta você tomar posse da herança que Deus deixou determinada para a sua vida. Está pago. Não deixe que o mundo te acuse, não deixe que o adversário te acuse, não deixe que ninguém te acuse. Quando as pessoas olhar para você e dizer, olha, você foi isso, você foi aquilo, você deixou aquilo, não debata, não discuta, não tente se justificar. Deixe que Jesus já fez isso por você. Ele já justificou isso na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele para que você tivesse vida e vida com abundância. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você medite nessa palavra. E entenda que Deus tem o melhor para você. Resgatado de Lodebar. Eu quero que você seja um resgatado, você que afastou-se da casa do rei. Você que distanciou-se por qualquer problema e qualquer... Deus é maior do que o seu pecado. Deus é maior do que os seus acusadores. Deus é maior do que você. Deus é maior do que aquilo que você acredita que impede você de viver uma vida plena com Deus. Deus é maior do que tudo isso. Basta você chegar na presença do rei e dizer, olha, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas está aqui a minha vida, tudo que eu fui, tudo que eu deixei de ser, todos os planos que foram frustrados, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi deixado para trás, Senhor, eu entrego diante do teu altar e eu quero que o Senhor restitua a minha vida. E Ele é capaz de fazer isso por você, meu amado. Acredite, acredite. Deus tem o melhor para você. E eu quero dizer para você que todas as heranças de Mefibosete foram restituídas. Tudo aquilo que ele achou que havia perdido foi restituído. E mesmo no deserto, Deus cuidou dele. Mesmo no deserto, Deus o prosperou. Então, se você está passando por esse deserto, seja um deserto financeiro, seja um deserto emocional, seja um deserto na área conjugal, seja um deserto na saúde, seja no deserto dessa pandemia, se você está passando esse deserto, se você está perdendo entes queridos, está perdendo pessoas ao seu lado, glorifica a Deus e diz, Senhor, obrigado por eu estar vivo,
obrigado por eu ter uma oportunidade, obrigado por o Senhor me alcançar, obrigado por o Senhor estender as suas mãos. Coloque no teu coração: eu quero ir de encontro com o Rei. E quando você chegar diante do Rei, Ele não vai jogar na sua cara, no seu rosto, na sua face, a sua deficiência, os seus problemas, as suas fabilidades. Ele não vai te jogar nada disso. Ele vai dizer: venha, venha, filho. Restitui por herança tudo aquilo que você tinha, está aqui, ou é teu, está guardado. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, e todos achavam que o pai ia corrigir, ia bater, ia dizer: ó, você foi para o mundo, perdeu tudo, rasgou tudo, destruiu tudo. Agora você vai ser servo, você vai ter que fazer e acontecer até que a sua herança seja restituída. O pai disse: não, vinde, festejai comigo, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai deu uma festa ali, deu um banquete, e às vezes quem estava ali do lado, o filho que sempre esteve com o pai, não entendeu nada, se revoltou. E o pai olha para ele e disse: olha, tudo que é meu é teu. Você já está comigo, você não destituiu da herança, mas este estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então não se importe com o que os outros digam na sua restituição. Receba os mimos de Deus, receba aquilo que Deus tem feito para a tua vida. Acredite, acredite. Ele tem o melhor para você. Que você possa refletir, que você possa entender, que você possa ter no seu coração: Deus continua me amando. Não é o teu pecado, não é aonde você parou, não é aonde você caiu. A Bíblia diz que ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Não ficará prostrado. Bata a poeira, sacuda a poeira, levanta do chão, erga a sua cabeça, vá na direção dos céus. As pessoas estão esperando: Jesus nunca veio, meu pai viveu 90 anos dizendo: Jesus está breve. E eu falava assim, às vezes, na minha adolescência: Jesus nunca virá. E hoje eu tenho na minha mente: se eu morrer, eu sofri um acidente em 2011 de moto, se eu tivesse morrido, Jesus teria vindo para mim. Eu sofri um outro episódio recentemente, de uma agressão. Se eu tivesse morrido, Jesus teria vindo para mim. Então se preocupe. Se preocupe. A Bíblia diz: louco, se hoje pedirem a sua alma, para quem entregará? Se preocupe no dia de hoje. O ontem já foi, não pode nos atingir. O amanhã ainda não veio. Não podemos ter expectativas. Podemos criar expectativa no reino. Se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus fará. Tenha essa convicção, mas tenha o reino dentro de você que faça com que você jorre para a vida eterna. Acredite, meu amado. Acredite. Deus tem o melhor para você. Não se apegue à crise, não se apegue à dificuldade, não se apegue a nenhum tipo de coisas o qual você possa estar pensando que acabou. Não acabou nada, pode ser o seu começo. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, abençoa essa vida que está do outro lado, ouvindo essa simples palavra. Que o Senhor possa mover o coração dele, entender, fazê-lo entender que o Senhor o aguarda, esperando e guardando todas as heranças, tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que é dela, tudo aquilo que está, Senhor, guardado nos tesouros do céu. O Senhor está aguardando para restituí-los, Senhor, e que eles possam entender, Senhor, que eles precisam de Ti para prosseguir. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Se você crê, receba essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.